Bom dia, turma! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre trigonometria, tá? Então, na sala de aula, a gente começou as nossas aulas falando sobre o seno e o cosseno. Então, eu trouxe aqui para vocês um triângulo retângulo para a gente relembrar como é que funciona. Então, o Soca à Toa vai me ajudar a memorizar mais rápido a forma, né? Então, o que significa o S? Esse S é esse S aqui da minha fórmula do seno. O O é o cateto oposto e o H é a minha hipotenusa. O mesmo funciona para o K e para o TOA. Então, o que eu preciso prestar atenção aqui? Aqui está escrito o ângulo alfa. Esse é o mesmo ângulo que está escrito aqui, tá? Então, eu estou fazendo tudo referente a esse ângulo aqui. Então, para montar, eu preciso lembrar que aqui é a hipotenusa, deixa eu escrever com outra cor. Aqui é a minha hipotenusa. Esse aqui é o meu cateto oposto, esse aqui. Oposto a quem? Ao meu ângulo, tá? E aqui embaixo eu tenho o cateto adjacente. O que é adjacente? Adjacente ao ângulo, oposto ao ângulo. Fica mais fácil pra gente estar memorizando isso, tá? Dando continuidade, a gente vem falar sobre os valores notáveis. Então, a primeira coisa que a gente fez na sala foi lembrar daquela musiquinha, porque nem sempre nos vestibulares e nas provas que a gente vai fazer, eles estão informando esses dados. Então, são esses daqui. Aqui só tá marcando pra gente o valor de seno e de cosseno, né? E tá escrito em fração. Então, a gente permanece memorizando com fração, tá? Por que disso? Porque a gente vai falar sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. A lei dos senos, ela funciona para um triângulo qualquer que não seja um triângulo retângulo, tá? A gente sempre vai fazer na situação de que, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou eu posso usar a fórmula do Soca à Toa. Mas, quando eu tenho um triângulo que não é retângulo, eu vou usar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Na lei dos senos, eu vou ter dois lados e dois ângulos, e na lei dos cossenos, eu vou ter só um ângulo. E vou saber os três lados, eu vou querer um lado, né, enfim. Por essa ideia dos ângulos, fica mais fácil para eu conseguir separar quando que eu uso o quê. Então, eu trouxe aqui um exercício da lei dos senos para a gente resolver. Então, ele começa assim, ó, em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Então, o desenho eu já trouxe aqui montado, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó, isósceles. Quando ele fala isósceles, eu tenho dois ângulos iguais, tá? Por isso que eu sei que as duas medidas ali são iguais. E ele fala que o ângulo oposto à base mede 120. E é por essa informação que aqui tá a minha base e aqui tá o meu ângulo. É assim que eu consegui montar ele. Então, olha só, o que tá me informando aqui? 1, 2, 3 ângulos, um lado e um lado. Esse aqui, por mais que seja o que eu quero descobrir, né, eu tenho pelo menos dois ângulos e dois lados. Aí eu consigo fazer pela lei dos senos. Para a gente fazer, a gente vai ter que nomear aqui. Não vai fazer diferença quem eu chamar de A, quem eu chamar de B, quem eu chamar de C, mas faz a seguinte diferença. Se eu chamar esse aqui de ângulo A, esse precisa ser meu Azinho. Se eu chamar esse aqui de ângulo B, esse aqui tem que ser o meu Bzinho. E se esse é o C, esse é o Czinho. Eu sempre tenho que respeitar que o meu ângulo, né, vai ser o oposto àquele lado. Então, como que é a minha fórmula? A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Deixa eu arrumar esse A que ele ficou muito feio. E o C sobre o seno de C. Então, quem que eu sei aqui, ó? O meu B, que tá aqui, me dá esse lado, mas eu não sei quanto que ele mede, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que medir o mesmo valor de C que tá escrito aqui. Então, ele não me é útil agora, então eu posso descartar ele nesse momento. Eu sei quanto que é o ângulo A, tá aqui, e o Azinho, que tá aqui. O ângulo C e o Czinho. Então, a gente vai usar só os valores das extremidades. Quem é o meu A? Deixa eu apagar, então. Quem
Quem é o meu A? 6 sobre seno de 120 igual a x sobre o seno de 30. Tudo bem? Dando continuidade, como é que eu vou resolver isso daqui? Eu tenho que substituir o seno de 120. Seno de 120, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou fazer 6 sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido para 1 meio. Quem que é 1 meio? Seno de 30. O que eu posso fazer agora? Posso cortar esses dois aqui embaixo e multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu fico com 6 igual raiz de 3 sobre x. Esse raiz de 3 aqui, ele não fica bonito aqui. Então, a gente precisa botar ele para o outro lado dividindo. Então, 6 sobre raiz de 3 é igual a x. Mas também não fica bonito esse raiz de 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar. Então, fica 6 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Mas espera aí. Inicialmente, não era 6 raiz de 3? Então, tem que deixar o 6 raiz de 3. Essa raiz que tá aqui embaixo, eu preciso repetir ela em cima e embaixo. Então, eu fico com 6 raiz de 3 dividido para 3. Essa é a minha menor fração equivalente? Não, eu preciso dividir o 6 e o 3. Então, fica 2 raiz de 3. Então, quanto que mede esse meu xzinho aqui, ó, esse meu czinho? 2 raiz de 3. E esse b aqui desse lado? 2 raiz de 3 também. Tudo bem? Próximo exemplo, lei dos cossenos. Dado um triângulo ABC, calcule a medida de B e C, sabendo que A vale 8, AB vale 8, AC vale 3 e o ângulo A é de 60. Ó, aqui eu só sei um ângulo. Como eu só sei um ângulo, só dá para fazer pela lei dos cossenos. E reparem outra coisa, ele nomeou quem era o ângulo A, quem era o ângulo B, quem era o ângulo C, então eu preciso respeitar, né, essa sequência. Mas por mais que eu tivesse chamado aqui de A, aqui de B e aqui de C, se eu sei que o AB vale 8, o AB tá aqui, então eu sei que aqui mede 8, né? E o AC vale 3, tá falando aqui, então aqui é 3. E o ângulo A é 60, então tá aqui. Então, por mais que eu acabei invertendo aqui a posição em relação ao desenho que foi dado na questão, eu ainda respeitando a sequência que é dada no enunciado, eu consigo montar certinho o meu triângulo. Então, como que é a fórmula da lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, desculpa, mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes o C vezes cosseno de A. Repara no seguinte, minha fórmula não começou com A, então eu tenho que ter o cosseno de A, tá? Eu sempre tenho que respeitar essa situação. Às vezes é mais fácil eu trocar essa nomenclatura aqui para onde está o ângulo que eu sei ficar com A, tá? Então, não tem problema a gente fazer essa troca na hora que a gente quer resolver uma conta. Quem que eu vou descobrir? Eu vou descobrir esse aqui. Quem que é? Do B até o C. Tá aqui no nosso enunciado. Então, o A é o que eu vou descobrir. Quem é o B? O B tá aqui e o C tá aqui, né? Porque eu tenho que respeitar esses ângulos ali. O B é 3, então fica 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 3, vezes o C, que é 8, vezes o cosseno de 60. Então, vamos dar continuidade aqui. O 3 ao quadrado, 9. O 8 ao quadrado, 64, certo? O cosseno de 120 é 1 meio. Então, fica 48 vezes 1 meio. 48 vezes 1 meio vai dar 24. Então, A ao quadrado acaba ficando 49. Opa, errei uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo que aqui é menos? Que eu coloquei aqui mais. Aqui tá errado, tá? Aqui permanece o menos. Como aqui tá menos, tem que prestar atenção. Esse é um erro bem comum que a gente acaba cometendo.
Então, se aqui eu tenho que A ao quadrado é igual a 49, o que que eu faço? Raiz dos dois lados. Quanto que dá meu A? 7 positivo. Então, o meu A vale 7. Tudo bem? Nos vemos na próxima. Beijo!